Você já ouviu falar de Oscar Romero, Dom Oscar Romero? Ele foi arcebispo da Igreja Católica Romana em El Salvador, país pequeno na América Central. Por que eu estou falando de Oscar Romero? Porque exatamente hoje, 24 de março, é o aniversário da sua morte trágica, um evento dramático. 24 de março de 1980, ele estava celebrando a missa, exatamente no momento da celebração da missa, ele foi alvejado a partir de uma distância grande por um atirador de elite. Um atirador profissional, claro, um assassino profissional, que o atingiu no exato momento em que ele levantava o cálice do vinho da celebração eucarística e aquilo se mistura ao seu próprio sangue. Algo realmente terrível. Mas por que isso aconteceu? Porque naquele momento da história de El Salvador, o país vivia um momento de tensão política muito grande, um governo militar de extrema-direita que estava cometendo violências terríveis, violência contra pessoas inocentes, mulheres, homens, todo mundo pessoa inocente, gente simples, gente pobre, camponeses, lavradores, pessoas da zona rural de El Salvador, muitos analfabetos, mas que sem motivo eram assassinados, por milícias militares. O governo, então, da época, o governo militar, com uma tendência de extrema-direita, um regime de terror, um regime de violência absoluta. E Oscar Romero começou a pregar contra isso, começou a denunciar esse tipo de situação. O curioso da história de Dom Oscar Romero é que ele não era propriamente um teólogo da libertação. Não. Ele entendeu pela Bíblia, pela sua leitura da Bíblia, que os pobres precisam ter um cuidado especial. E Dom Oscar Romero teve uma sensibilidade para perceber o seguinte: Deus tem esse cuidado preferencial, não exclusivo, mas preferencial para com os pobres, não porque pessoas pobres sejam menos pecadoras que pessoas ricas ou pessoas de classe média. Não, não são menos pecadoras. São tão pecadoras quanto. Mas, aí vem a diferença, né? Mas pessoas pobres têm uma consciência maior da necessidade que tem de Deus e da necessidade que tem do próximo também, maior do que pessoas que têm uma situação financeira privilegiada. Conscientemente ou não, quem tem uma situação financeira privilegiada tem a tendência, eu não quero aqui generalizar, mas existe a tendência a pensar que não depende nem do próximo, nem de Deus. Repito, para que eu não seja mal interpretado. Não estou dizendo que todos são assim. Eu estou falando que é uma tendência do coração humano. Pode acontecer. Por isso, Dom Oscar Romero assumiu essa posição no seu ministério pastoral de cuidado, de denúncia em relação aos maus tratos, às violências que estavam acontecendo no seu país naquela época, de denúncia contra as arbitrariedades e as violências que o governo praticava, aquele governo militar, a ditadura militar de extrema-direita. Ele assumiu essa posição de crítica a isso, de denúncia desses males, e pagou literalmente com a própria vida por causa disso. Há um filme, uma produção norte-americana de 1989, cujo título é Romero. E quem fez o papel de Dom Oscar Romero foi o Raul Julia. Era um ator porto-riquenho, portanto, um hispano-americano interpretando um hispano-americano. Raul Julia, que era um ator magnífico, extraordinário, interpretava maravilhosamente bem. Infelizmente, ele já nos deixou. Como dizia o Rolando Boldrin, o Raul Julia viajou fora do combinado. Ele partiu muito jovem ainda. E esse filme é muito bom, um drama, e mostra a trajetória de Dom Oscar Romero. Tem uma falha histórica no filme, vamos dizer assim, porque no filme o Romero é apresentado como um intelectual. E, na verdade, ele nunca se preocupou em ser um erudito, um acadêmico. E o que eu estou falando aqui agora não é de modo algum crítica a ele, de modo algum.
A sua preocupação sempre foi o ministério pastoral, o cuidado das pessoas pobres, o cuidado das pessoas que precisavam de assistência pastoral, de aconselhamento, de conforto. Então a sua preocupação foi destinada a isso, suas energias voltadas ao cuidado das pessoas mais pobres. E da denúncia, a denúncia que ele fez contra todos os desmandos e arbitrariedades e violências que o governo militar do seu tempo estava praticando no seu país. Dom Oscar Romero não foi um autor de livros, por exemplo. Há um livro que nós não temos em português, um livro que é uma coletânea de sermões, de trechos de sermões de Dom Oscar Romero, que um padre jesuíta dos Estados Unidos, que trabalhou aqui na América do Sul, trabalhou no Peru há muito tempo, dominava a língua espanhola com perfeição. Esse padre jesuíta fez essa coletânea de sermões de Dom Oscar Romero e publicou como um livro nos Estados Unidos. Nós não temos essa obra em português. O colega de Dom Oscar Romero que publicou o livro, deu um título muito curioso: A Violência do Amor. Olha só, A Violência do Amor. E neste livro, lá pelas tantas, tem um trecho que Dom Oscar Romero disse algo assim, eu não vou dizer todas as palavras de cor, né, do livro, não decorei isso, mas o sentido é o seguinte, que a violência do amor não é a violência da espada, do ódio. Antes é a violência da irmandade. Olha só, ele brinca com o sentido da palavra violência. É a violência que deseja transformar cacetetes em ferramentas agrícolas. Que é a polícia, né, batendo com cacetetes nas pessoas, né, gente simples, gente pobre e sem motivo nenhum, a polícia cometendo essas violências físicas e emocionais contra as pessoas. Dom Oscar Romero, então, foi morto por causa da sua posição contra desmandos e violências praticadas contra gente pobre e gente inocente. Anos depois de sua morte, a Igreja Anglicana, a Comunhão Anglicana, fez um grande monumento na Inglaterra, um monumento representando os mártires cristãos do século XX. E 10 foram escolhidos, 10 nomes. É claro que foram muito mais do que isso. Esses 10 representam todos os mártires cristãos do século XX. Entre eles está o reverendo Martin Luther King Jr., pastor batista dos Estados Unidos, negro que lutou pela causa dos direitos civis e dos direitos dos negros no seu país, foi assassinado por causa disso. Dietrich Bonhoeffer, o pastor luterano que denunciou os crimes e as arbitrariedades do nazismo, da extrema-direita do nazismo na Alemanha da sua época. E entre eles, Dom Oscar Romero. E 7 outros mais. Só citei 3 aqui. E outros mais que aqui no Brasil não são tão conhecidos assim. Gente do Paquistão, da China, enfim. Mártires cristãos do século XX. Dom Oscar Romero teve a sua vida ceifada prematuramente. Ele estava com apenas 62 quando foi assassinado. Mas o seu exemplo, o seu testemunho, o legado da sua vida, da sua obra, permanecem. Nós somos desafiados, então, pela vida de Dom Oscar Romero, a esse compromisso em relação às pessoas que mais precisam de nós, mais carentes, mais vulneráveis, o compromisso a que não nos aliemos a projetos políticos de violência e de poder. Eu gostaria de terminar aqui hoje, meu vídeo está excepcionalmente um pouco mais longo, lembrando o que o Salmo 41, versículo 1 diz: Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Salmo 41, versículo 1. Se esse conteúdo faz algum sentido para você, já vai logo de uma vez clicando aí na mãozinha do joinha. O que você pensa a respeito? Compartilhe aí seus pensamentos e impressões nos comentários. Ajude a divulgar esse conteúdo. Inscreva-se aqui no Fé Café. E se você já se inscreveu, muito obrigado.